Olá, eu sou a Angélica Sadir, sou psicóloga, coach de emagrecimento e bem-estar, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre resiliência. Então, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre resiliência. Então, o que é resiliência? Então, a resiliência é a capacidade que nós temos de nos adaptar e agir de maneira saudável, mesmo sobre o risco de coronavírus, que agora, atualmente, a gente está passando por essa situação. Então, eu vou colocar aqui em relação ao coronavírus nesse momento. Só que a resiliência a gente pode ter, e é muito benéfico que nós tenhamos a resiliência, que é essa capacidade, para a gente se adaptar a qualquer tipo de crise. Então, isso é resiliência. Pessoas resilientes são capazes de se recuperar de eventos difíceis e de enfrentar situações adversas. Na ciência chinesa, eles falam que pessoas resilientes têm aquela teoria do bambu, que é onde a pessoa diante, né, ou no caso o bambu, diante de um vento, ele fica torto e depois ele volta para sua posição original. Então, é exatamente isso que é a resiliência. É aquela pessoa que mesmo diante das adversidades, ela pode, né, levantar, cair, mas ela consegue lidar da melhor forma possível com essas adversidades. E no mundo que a gente está hoje, nessa situação até de Covid-19 e tudo mais, pessoas resilientes são pessoas que com certeza estão um passo à frente, inclusive para o controle de estresse. A gente vai ter palestras aqui falando sobre manejo de estresse. Está cientificamente comprovado que pessoas resilientes são pessoas que têm recursos muito melhores internos para lidar com situações de estresse e de adversidades. Então, que tipo de situação a gente está achando, né, e considerando como situações de adversidade? Situações novas ou desconhecidas, qualquer situação nova. A gente sabe que situações novas geram estresse, mesmo situações positivas. Então, em situações novas, você ser resiliente e se adaptar a essas situações que exigem mais energia de adaptação nossa, é de bom tamanho você ser resiliente. Situações que envolvam qualquer tipo de risco e ameaça. Aí entra bastante essa questão do Covid que a gente está enfrentando atualmente, né? Então, situações de risco de contaminação, inclusive ameaças, porque essa contaminação, inclusive, pode levar a óbito. Incertezas. Então, mais uma vez, nós estamos passando por uma situação de muita incerteza. Isso gera estresse também, né? E pessoas resilientes se adaptam melhor. Pessoas resilientes sabem lidar melhor com as incertezas. E atualmente nós estamos vivenciando incertezas financeiras, profissionais, até sobre integridade física, né? De ficar doente, de acontecer qualquer coisa, qualquer situação. Outra coisa que nós estamos passando demais é informação excessiva ou desinformação. E eu acrescentaria aí as famosas fake news, né? Informações catastróficas e errôneas, onde as pessoas ficam extremamente abaladas emocionalmente por situações ou informações que não são verídicas. E a pessoa que fica toda hora assistindo o telejornal, vendo quantos morreram, quantos ficaram doentes, como que está a porcentagem de leitos, etc., etc., também isso acaba sendo uma situação de adversidade. Mudança de hábitos e rotinas é o que a gente está vivenciando atualmente. A gente teve que se adaptar ao home office, tivemos que nos adaptar a uma série de rotinas, de máscara, de água sanitária, de lavar pés, de lavar mãos. Isso tudo são situações adversas que também são necessárias à nossa resiliência. Mudanças a nível laboral, como eu comentei, até desemprego, pessoas que estão até reduzindo seus salários, reduzindo jornada de emprego, né? Reajuste familiar, que é essa convivência dos membros atualmente praticamente 24 horas por dia.
mudança em atividade de lazer e formas de se socializar. Então, mais uma vez, a gente não está podendo sair de casa, encontrar com a família, encontrar com amigos. Então, tudo isso gera muito estresse e necessidade de adaptação. E situações sem precedentes que podem sobrepassar alguns dos nossos recursos, né? Situações adversas que a gente nunca imaginou estar passando. Eu acho que essa situação que a gente está reflete muito isso. Então, essa é a importância hoje da gente falar da resiliência, né? Nós estamos com todas essas características de situações adversas, então, quanto mais resilientes formos, melhor vamos nos adaptar, menor o nosso nível de estresse e, consequentemente, a gente não vai passar por situações que o estresse acomete, né? Até com problemas tanto emocionais quanto físicos, tá? Então, reações normais frente a uma situação anormal, né? Que são todas essas situações que eu comentei antes com você. Então, o nosso organismo, ele reage a essas situações adversas, tanto a nível mental, então nós ficamos às vezes até um pouco confusos mentalmente, a capacidade cognitiva, de memória, de absorção, de concentração diminui. Consequentemente, a nossa produtividade também pode cair. A nível comportamental, nossos comportamentos também mudam. Haja visto que nós estamos vendo muitas pessoas agirem de forma até impulsiva, né? Em função dessa falta de controle emocional. Aí eu já emendo com a terceira. Nível emocional, eu tenho visto muitas pessoas com descontrole emocional, não estão conseguindo ter controle sobre suas emoções, principalmente as negativas. Então, raiva, irritabilidade, conflitos interpessoais e a nível físico também. Então, pessoas que estão no home office trabalhando, que eu tenho ouvido, né? Muito mais do que trabalhariam antes, né? E isso acarreta também uma série de anormalidades, dores físicas, tá? E até de preocupações mesmo com todas essas adversidades. Então, queixas como dor de cabeça, dor cervical, nos membros, e tudo isso são muito comuns e até em função do estresse que a gente está vivendo, o estresse ele acarreta também problemas e doenças físicas, tá? Isso é assunto aí para outra palestra, tá? Agora eu gostaria que vocês que estão me ouvindo pensassem num problema recente que vocês tiveram. Não vale dizer que vocês não têm, porque todos nós temos problemas. Então, desculpa tomar um pouquinho de água. Como você se sentia nessa situação, tá? Pense nesse problema recente. Como você se sentiu? E hoje, como você vê essa situação, tá? Então, o que quer dizer isso? No momento que a gente está vivenciando a situação, geralmente ela se torna uma situação muito maior do que depois, né? Depois a gente consegue ressignificar, olhar de forma diferente essa situação, principalmente quando a gente consegue ser resiliente, a gente consegue enxergar, como eu vou falar mais adiante, uma oportunidade de aprendizado em tudo isso. Então, isso é uma dica que eu gostaria já de deixar para vocês. Entendam que a gente, no momento do problema, da situação adversa, uma coisa que vocês podem fazer que ajuda na resiliência é pensar que isso vai passar. Na maioria das vezes na nossa vida, a maioria das coisas são transitórias. Então, eu pensar que aquilo é transitório faz parte da característica da pessoa resiliente. Então, pensar que eu estou me sentindo assim, mas que não necessariamente eu vou continuar me sentindo da mesma forma. Que esse sentimento, essas reações, esse problema que eu estou vivenciando nesse momento vai passar e eu vou conseguir enxergar tudo isso provavelmente de uma forma diferente lá no futuro. Seja ele daqui a uma semana, um dia, um ano, não sei, mas que você vai provavelmente enxergar diferente. Então, esse exercício mostra bastante isso, tá? E também a gente também tem que ver que a questão da resiliência, como eu falei antes, né, que é essa capacidade de enfrentar as diversidades, né, da vida, a gente pode se transformar
nisso. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes nas minhas palestras é: vamos transformar a adversidade em vantagem, né? Vamos fazer, como diz o ditado, transformar o limão numa limonada, né? Então, a gente pode adoçar, a gente pode... Um limão, o que a gente faz com ele? Mas uma limonada, a gente pode se refrescar, a gente pode ter prazer, a gente pode fazer muitas coisas com isso. Então, mesmo em pandemia, mesmo em Covid-19, em home office, eu tenho certeza absoluta que você pode se transformar, né? Eu tenho escutado muito isso e tenho trabalhado muito isso com os meus clientes para você ver. Eu não vou dizer que é legal a gente estar em home office passando por tudo isso e ver pessoas adoecendo, morrendo, etc. Mas com certeza a gente vai se transformar em pessoas melhores. A gente vai passar a dar valor. Eu acho que já estamos, né, passando a dar valor em coisas que antes a gente não dava, por exemplo, estar em família, estar com os amigos. A gente vai, antes a gente sempre se queixava, nossa, eu não consigo estar com os meus filhos, não consigo tempo para curtir minha casa. Hoje você tem essa oportunidade. Aí a minha pergunta é: o que você tem feito com essa oportunidade? Porque às vezes a gente não tem, a gente se queixa, e quando a gente tem, a gente se queixa também, que não aguenta mais os filhos dentro de casa, que não aguenta mais aquela rotina, enfim. Então, vamos olhar para essa crise como uma oportunidade de você melhorar o teu vínculo com as pessoas que estão convivendo com você nesse momento, uma oportunidade para você dar valor, né? As pessoas, ontem mesmo eu escutei de um cliente, nossa, faz meses que eu não uso um salto, uma bolsa, uma roupa nova, e aí eu percebo que de repente tudo isso eu consigo viver sem. Então, olha as oportunidades que a gente tem de transformação, de transformar nossos valores no momento de crise. E se nós formos resilientes, com certeza absoluta, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais eficaz, tá? Então, também nós temos que controlar nossas percepções. Isso é extremamente importante. Eu sou terapeuta cognitiva comportamental e a gente trabalha exatamente nisso. Você não consegue ou não pode controlar todas as situações da tua vida, mas pode controlar as suas ações frente a essas situações. Eu acho essa frase maravilhosa, porque é exatamente isso. Não adianta eu me queixar do vizinho, das pessoas, do país, da situação, do presidente, do Covid, né? O que eu vou fazer em relação a isso? Tem coisas na nossa vida que a gente não consegue controlar. A pandemia mostrou isso pra gente, né? Pessoas muito controladoras são pessoas que estão sofrendo com certeza muito mais, tá? Então a gente não pode controlar uma série de coisas, mas a gente pode controlar também como a gente age sobre essas coisas e como a gente enxerga aquela situação. Então, eu sempre comento que não é a situação que gera estresse, é como eu enxergo aquela situação. Uma mesma situação tem pessoas que enxergam de uma forma extremamente catastrófica, são pessoas que não são resilientes e vão se estressar muito mais, ou se não, como eu falei anteriormente, nós podemos enxergar como um aprendizado, como uma oportunidade de melhoria e de transformação. Ah, Angélica, então você está querendo me dizer que a gente vai pintar tudo de cor de rosa, que vai ser tudo lindo, maravilhoso, né? Que o que está acontecendo atualmente é maravilhoso. Não, eu não estou dizendo isso. Isso não é otimismo, tá? Eu vou falar de otimismo daqui a pouco. Eu estou dizendo que a gente pode enxergar de uma forma diferente, enxergar o que eu posso ganhar com aquilo, não necessariamente que aquilo é algo positivo. Vocês percebem a diferença? Não acho que o Covid é algo positivo, mas eu tenho convicção, sinceramente falando, que eu me transformei e eu me melhorei muito, né, enquanto pessoa, depois de tudo isso. Então, é essa percepção que eu quero que vocês foquem, né? A gente não pode controlar isso, mas a gente pode controlar muito outras coisas. E a gente pode controlar as nossas ações e os nossos pensamentos e interpretações sobre aquela situação, tá? Então, como eu comentei, ser resiliente frente a esta crise, o que significa isso? Como eu posso ser resiliente frente a essa crise que a gente está vivendo?
Então, validar o que está passando. O que significa validar o que está passando? Não negar. Isso é a validação, né? Então, você não negar aquilo que está acontecendo, não negar que você está sentindo isso ou aquilo, né? Que você está com dificuldade disso ou daquilo. A melhor coisa da gente mudar alguma coisa, né? A melhor forma, desculpa, da gente mudar alguma coisa é você encarar e reconhecer a tua dificuldade ou a tua limitação naquele momento. Quando a gente não encara aquilo, a gente não faz nada para mudar, né? Se eu nego que eu estou com uma dificuldade, eu nunca vou fazer nada para mudar aquela dificuldade. Então, isso é validar tudo que você está passando, enfrentando e as suas dificuldades também. Estar atento frente às dificuldades próprias e do outro, então não só olhar para a tua dificuldade, mas estar atento qual a dificuldade do outro, por que ele está reagindo daquela forma, por que ele está se posicionando daquela forma. Isso entra no próximo, que seria ter empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro e entender o que o outro está sentindo e quais as ações do outro. Porque às vezes a gente pode condenar, pode julgar as outras pessoas, mas ninguém está vestindo o sapato da pessoa para saber. Mesmo, né? Dizem que mesmo se você calçar os sapatos do outro, você nunca vai entender o que o outro está sentindo, aonde esse calçado está apertando, porque nós temos pés diferentes. Então não se esqueça disso. Ter empatia não necessariamente eu preciso sentir a dor do outro, mas eu posso entender aquela dor, mesmo que eu não sinta. Tá? Ser realista com diferentes reações e necessidades. Então, ser realista, isso tem a ver com o que eu falei antes, né? Qual a necessidade do outro, qual está sendo a reação do outro, né? Então, eu vou ser realista, eu vou encarar isso de frente. Tentar se tranquilizar e, ao mesmo tempo, tranquilizar as pessoas também que estão à tua volta, né? Não catastrofizar, evitar até ficar com excesso de informações, porque com certeza a gente não vai se tranquilizar, muito pelo contrário, tá? Sair da queixa e empatizar. Então, é você ter a empatia, como eu falei antes, e não olhar só, digamos assim, para o teu próprio umbigo, para a tua própria queixa, para as tuas próprias necessidades, tá? Mas olhar também para a necessidade, para a queixa e para as dificuldades do outro. Ser responsável e seguir as medidas de prevenção e confinamento. Então, a pessoa resiliente, é importantíssimo a gente falar que às vezes as pessoas confundem ser resiliente com ser otimista, e um otimismo que até muitas pessoas veem de forma negativa, que é aquele otimismo exagerado. Então, eu não estou falando para você ser otimista exageradamente. Tem pessoas que falam, eu não vou usar máscara, eu não vou passar álcool gel, porque vai dar tudo certo, né? Eu sou imune a tudo isso. Isso não é ser responsável, não é ser otimista, isso é ser irresponsável, tá? Então, vamos seguir as medidas de prevenção, né, de confinamento, de acordo com a tua cidade, com o teu estado e tudo mais. Vamos seguir essas regras, isso sim é ser resiliente. Mas não ficar reclamando e não ficar se sentindo mal por ter que seguir essas regras, tá? Pedir ajuda quando precisar e ajudar alguém quando esse alguém também precisa. Dos grandes aprendizados que eu tenho visto agora na pandemia é essa capacidade, como que eu chamaria? Solidariedade. Eu tenho visto muitas pessoas serem muito solidárias, eu tenho visto pessoas se envolvendo muito com ONGs, eu mesmo pessoalmente tenho me envolvido bastante em ajudar, eu acho isso belíssimo. E isso, o que tem a ver com a resiliência? Tem tudo, porque quando eu ajudo o outro, eu também estou me ajudando, né? Então, uma das formas de eu aliviar o meu estresse é você ter uma rede de apoio social, é você ajudar o outro e ser ajudado. Isso alivia o nosso estresse. Né? Lembra que eu falei no slide anterior, não tenho como controlar a pandemia, mas essa ação de ajudar o outro, eu tenho como fazer. Né?
Então, isso dá um certo conforto emocional na gente quando a gente sente que a gente pode ajudar o outro. Pensar que essa situação vai passar e que, enquanto isso, podemos ajudar. Exatamente isso que eu falei da questão transitória. Tudo isso vai passar. Quando? Não sei. A gente começou essa pandemia em março, falando que iam ser 15 dias, depois um mês, depois mais 15, vai de 15 em 15, né? Então, a gente não sabe quando isso vai passar, mas a gente sabe que isso vai passar. E eu tenho ouvido muitas pessoas falando, a gente nunca mais vai ser o mesmo. Eu também, pessoalmente, acredito nisso, mas pode ser melhor, né? Então, a gente já passou, a humanidade já passou por várias crises. Eu, particularmente, nunca assisti uma como essa, mas eu acho que a coisa vai passar, vai ser diferente, é o que estão chamando do novo normal, né? Mas vai passar. Dessa forma que a gente está, vai passar, tá? Conectar-se com o outro, escutar e compreender suas necessidades, isso tem também muito a ver com a questão da empatia, que eu já comentei. Ser flexível com você mesmo e com o outro. Lembra que eu falei anteriormente da questão do bambu? O bambu é exatamente o exemplo na medicina chinesa da flexibilidade, né? Ele é alto, ele, né, tem uma estrutura, né, rígida aparentemente, mas ele é flexível. Então, seja flexível, né? Pessoas inflexíveis são pessoas que não são resilientes, aquelas pessoas que têm resistência à mudança, aquelas pessoas que têm resistência a se adaptar ao novo. Então, se adapte. Tem que sair de máscara? Ok, vamos ser flexível. Para que eu vou ficar batalhando contra isso? Para que eu vou ficar lutando? Eu tenho que me adaptar às novas coisas, né? Por que eu vou falar, não vou me adaptar ao mundo online? Eu estou aqui, né, palestrando para vocês no online. Até 4 meses atrás, eu dava palestras ao vivo e a cores. Então, agora eu vou falar, não vou dar palestras online? Não, a gente tem que ser flexível e tem que se adaptar às novas demandas e também ter essa flexibilidade em relação às outras pessoas, tá? Então, como seria uma pessoa resiliente diante dessa crise, tá? Então, um pouco do que eu falei anteriormente no outro slide, eu vou citar aqui uma série de características da pessoa resiliente. Para quê? Para que vocês, a partir de agora, tentem trabalhar nessas situações para que vocês se tornem cada vez mais resilientes. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão encarar tudo isso de uma forma muito melhor, vão diminuir o nível de desgaste físico e emocional e, consequentemente, o nível de estresse e de consequências não só físicas desse estresse, como doenças, etc., como queda de imunidade. Não se esqueçam que o estresse cai a imunidade, mas também que vocês melhorem os seus relacionamentos interpessoais, tá? Então, a resiliência tem tudo a ver com isso que eu falei. Então, a pessoa resiliente se adapta às mudanças, mesmo que não goste. Então, horários, novas atividades, novas rotinas, planeja seu dia. Então, eu tenho falado desde o início da pandemia, estabeleça uma rotina de vida para você. Tem que ser flexível? Sim, mas eu tenho visto que algumas pessoas não têm mais rotina. Então, estabeleça a rotina de horários de trabalho, de levantar, vou praticar minha atividade física, vou tomar meu banho, vou entrar no online. Então, planeje o teu dia, né? Às vezes a pessoa fica de pijama o dia inteiro, né? No mundo online, não planeja, não tem horário, começa a trabalhar às 10 da manhã, vai até meia-noite, não tem horário para almoço. Isso é péssimo para a tua resiliência. Então, planeje, organize a tua rotina, eu tenho certeza que vai te ajudar. Aceita a realidade, a pessoa resiliente também. Não minimiza ou amplia a situação e busca informações confiáveis. Então, a pessoa resiliente, ela não vai atrás da fake news, ela vai atrás de comprovar se aquilo que a pessoa está ouvindo, que a pessoa está falando, realmente é verdade ou é uma catastrofização, é um exagero. Então, vamos aceitar a realidade de acordo com ela é, verdadeiramente, nem para menos, nem para mais, tá? Estabelece pequenas metas e atividades para alcançar nesses dias.
importantíssimo, trabalhe com metas. Metas a curto, médio e longo prazo. Ah, Angélica, mas a gente não consegue se planejar. Com certeza, hoje em dia está muito mais difícil, muito mais desafiante a gente planejar o nosso futuro, porque a gente não sabe muito o que vai acontecer, quando a gente vai voltar para o mundo, entre aspas, normal, se eu vou perder o emprego, se eu vou ter redução de salário, eu não sei, né? Mas, de certa forma, lembra aquele slide? Controle aquilo que você consegue controlar. Coloque metas no teu dia de produtividade, de coisas pessoais e profissionais que você quer atingir naquele dia, que com certeza absoluta você vai sair melhor. A pessoa resiliente, ela pensa que, embora as coisas estejam ruins agora, é possível que com esforço você pode superar essa situação. Então, ela não é pessimista, né? Porque a pessoa pessimista é aquela que acha que o mundo está ruim hoje e que vai continuar assim. Ela não vê perspectivas de melhora. A pessoa resiliente é uma pessoa otimista, como eu vou falar, e ela tem sim, uma percepção de que as coisas vão melhorar e que mais ainda que eu também tenho recursos para superar essa situação, tá? Então, sabe aquele ditado? Você não tem a cruz que você não consegue carregar? A pessoa resiliente, ela pensa dessa forma. Se você está passando por isso, é porque você tem capacidade de superar aquilo, tá? Controla suas previsões catastróficas, enfrenta todos os problemas no momento que ele ocorre. Então, ela não fica acreditando que o mundo vai acabar, que não vai dar certo, que todo mundo vai se contaminar, que vai perder o emprego, que vai, né? Então, ela controla isso. E uma dica que eu dou para vocês para evitar viver no futuro, porque viver no futuro gera ansiedade. A pessoa ansiosa é aquela que não vive no aqui e agora, ela vive sempre no futuro. E esse futuro é sempre catastrófico. Então, uma dica que eu dou é: viva no aqui e agora, tá? Faça planos a curto prazo nesse momento. E isso vai fazer você, de certa forma, controlar algumas previsões catastróficas que você tenha, tá? Como eu falei antes, a pessoa resiliente também entende que isso é uma situação transitória, presta atenção não apenas ao negativo, mas também tudo que está funcionando, né? Então, isso a gente vê bastante, a pessoa só olha para as coisas negativas, né? Ontem eu estava conversando com uma cliente e ela me falou, hoje faz exatamente 4 meses que eu estou confinada em casa, né? Eu falei, nossa, parabéns! Aí ela olhou para mim assustada, né? Até meio brava, confesso. Falou, como assim, parabéns? Eu falei, parabéns. Hoje você está completando 4 meses sem ter se contaminado, está completando 4 meses com saúde, né? Vendo um monte de Netflix, comendo bem, nada te falta. Parabéns, que bom. Aí ela se assustou, mas isso é resiliência, gente. É você olhar para as coisas que estão boas, que estão funcionando, não só para aquelas que estão negativas. Não é negar o negativo, mas é olhar para o positivo também, tá? A pessoa resiliente também sente que é parte de uma comunidade, equipe ou família, mesmo se estiver sozinha, né? Então, isso é importante, a pessoa não está sozinha. Eu tenho visto também pessoas que estão passando por esse isolamento, né? Sozinhas em casa. E eu indico, né? Participe de conferências, de Zoom, de happy hours, de qualquer coisa, né? Fale com amigos, se conecte com as pessoas, porque essa sensação de pertencimento a um grupo faz com que a gente se sinta muito melhor. Então, a pessoa resiliente, mesmo estando sozinha em casa, ela se sente participante de uma equipe, uma família, um grupo. Então, se conecte com as pessoas. E o mundo online, ele permite que a gente faça isso, né? Pede ajuda e confia, a pessoa resiliente também sabe, como eu falei antes, reconhecer suas limitações, as suas dificuldades, confiar nos outros e pedir ajuda aos outros, não se fazer de o fortão da história, né? Ajuda e empatiza com o outro, como eu comentei antes,
Cuida das relações familiares, sociais e laborais, mesmo à distância, né? Então, mandar uma mensagem para aquele amigo, né? Como que você tá? Como que está enfrentando tudo, né? Se conectar com o pessoal do teu trabalho, né? Por que não fazer um happy hour com o pessoal do trabalho? Ou marcar uma reunião com vídeo para todo mundo se ver, matar saudades, também isso é importante, tá? Não só a questão profissional, mas as relações interpessoais. Uma das coisas que a gente mais sente falta nesse momento são dessas relações, né? Se a gente não pode ter o contato físico, pelo menos o virtual já ajuda bastante. Concentrar-se no que pode controlar, nas medidas de prevenção, como eu comentei naquele slide. Então, você pode fazer isso? Ok, né? O que eu posso fazer? Eu posso ficar me preocupando quantos mortos estão tendo cada minuto? Não, porque isso foge do meu controle. Por mais que eu faça, isso não vai diminuir, tá? Por mais que eu me preocupe. O que eu posso fazer é tomar as medidas de prevenção e fazer a minha parte. É aquela coisinha, eu estou contribuindo com um grãozinho de arroz, que não que seja, mas é um grãozinho de arroz que, somado a muitos outros, podem fazer uma feijoada, tá bom? Está ciente de suas forças diante da adversidade, tá? Então, a gente focar nas nossas forças, nos recursos internos que a gente tem. Quando eu falo de forças, não são forças só físicas, mas emocionais. Então, a capacidade de adaptação, o autocontrole emocional, né? A empatia, a vontade de ajudar os outros, a paciência, tudo isso são forças que nós temos que podem nos ajudar a encarar essa adversidade, tá? Aceita suas emoções positivas ou negativas e elas não o dominam. Então, lembra que eu falei antes, quando você aceita a tua emoção, né, você consegue controlar melhor e mudar caso sejam necessários também. Sabe cuidar-se, então come bem, se exercita, se arruma todos os dias, arruma a casa, mantém a casa limpa e arejada. Gente, isso parece uma besteira, mas não é, tá? Por quê? A gente tem que cuidar da nossa saúde física e emocional. A atividade física e a alimentação são fundamentais para você ter bons hábitos de vida. Bons hábitos de vida, eles te bloqueiam aí, te ajudam a você não se estressar tanto. Pessoas que têm bons hábitos de vida são pessoas que lidam muito melhor com o estresse, tem válvulas de escape, tá? Então, isso é muito bom, até para a tua saúde, para a tua imunidade, assim como manter a casa limpa, arrumada e você mesmo se arrumar, né? O pessoal brinca nas minhas lives, eu falo hashtag não ao pijama, né? Porque assim, tirem o pijama, se arrumem, passem um batom, façam uma maquiagem. Você não se arruma só para os outros que vão te ver na rua ou no teu trabalho. Você se arruma para você mesma. Então, tira esse pijama, faça de conta que você está indo trabalhar, se arrume e fique bonita para você mesma, porque isso tem a ver com autoestima, isso tem a ver com autoconfiança e isso tem um impacto também positivo na nossa resiliência, no nosso estresse, tá? Seleciona e verifica as informações que recebe. Então, a pessoa resiliente é aquela que filtra, como eu falei antes. É aquela que não vai se deixar levar por um fake news e ela vai, na verdade, ir atrás dessa informação. Ela não vai se estressar, se desesperar por qualquer coisa sem checar a veracidade daquilo, tá? Então, como podemos ser resilientes frente a essa situação? A palavra-chave é empatia, tá? Então, como eu falei antes, olhar para as minhas dificuldades, olhar para as minhas forças, né? Para as minhas fraquezas, para as coisas que eu tenho que desenvolver e fazer esse mesmo exercício em relação às outras pessoas. Tá? Então, eu ajudar o outro, eu entender a dificuldade do outro, me colocar no lugar do outro, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não aceite ou entenda, mas é aceitar que a pessoa é daquela forma e que ela age assim. Isso é uma boa forma também da gente se tornar resiliente. Então, aqui eu vou dar algumas dicas de como a gente pode fortalecer a nossa resiliência. E quando eu falo fortalecer, queria falar para vocês que eu gosto muito de fazer analogias.
Eu falo que fortalecer a resiliência é como se você estivesse fazendo musculação. Quem faz musculação sabe que o músculo, a gente tem que treinar todos os dias aquele músculo. Se você treina um dia ou outro, você nunca vai ficar musculoso. E mesmo se você treinar todos os dias, se você parar de treinar, aquele músculo vai cair, né? Não vai ficar rígido e fortalecido. Resiliência é exatamente a mesma coisa, fazendo uma analogia. A gente tem que treinar isso todos os dias da nossa vida. Não adianta falar, ok, essa semana vou ser resiliente, porque eu assisti a palestra da Angélica, vou treinar a minha resiliência. A partir da semana que vem você esquece tudo isso. Então, não. Treinar e fortalecer a resiliência tem que ser um hábito. E todo hábito a gente pratica todos os dias, tá claro? Para você manter esse fortalecimento. Então, estabeleça boas relações com o seu ambiente. Família, pessoas do teu trabalho, pessoas que você está convivendo e pessoas à distância também, né? Quando a gente tem essa rede, como eu falei, de apoio social, as coisas ficam mais fáceis, né? Eu gosto muito daquela frase: juntos somos mais fortes, e somos mesmo, né? Então, você poder estabelecer essas boas relações, desabafar, pessoas que são mais up, né? Que te colocam para cima, que conversam sobre outros assuntos, tudo isso é muito bom para você fortalecer a tua resiliência. Evite pensar que os problemas são intransponíveis. Nenhum problema é intransponível, gente. Todo problema tem solução. Dizem que menos a morte, mas ok, tem solução. Então, a gente pode passar por cima disso, a gente pode superar esses problemas. Cultive uma visão positiva de si mesmo. Então, como eu comentei antes, a pessoa resiliente é aquela positiva, é aquela otimista, tá? O otimismo é exatamente isso, é aquela pessoa que vê o aprendizado, vê a oportunidade de melhoria, vê a oportunidade de crescimento e acredita, não nega que a situação é difícil, mas ele acredita que a gente possa superar aquela situação. Tá? Diferente do pessimista, que ele acredita que a situação está catastrófica e que nada vai melhorar e que ele não tem recursos internos e externos para lidar com aquela situação. Tá? O otimista, é bom a gente falar que não é aquele oba-oba, né? Não é aquela pessoa que não mede esforços e sai achando que tudo vai dar certo. Ah, se Deus quiser, não vai dar certo. Não, isso não é otimista. Às vezes ela se torna até irresponsável, tá? O otimista, ele sabe que a situação está difícil, ele se prepara para aquela situação, mas ele acredita na superação daquilo, tá? Aceite que a mudança é essencial para a vida, então a vida é feita de mudanças, que bom, mudanças trazem coisas novas, trazem energias novas, então tudo isso é muito bom para a gente. Mantenha a perspectiva, mantenha as tuas metas, mantenha os teus objetivos. Alguns a gente teve que mudar, sim, mas se você não tiver metas, você também fica muito mais inseguro, né? Que é uma situação que a gente está vivendo. Então, você tem que ter um direcionamento, você tem que ter uma perspectiva da onde você quer chegar, tá? Pergunte a si mesmo o que o fez se destacar em outras ocasiões. Às vezes, com essa situação de crise, a nossa resiliência, né? Pode ser que se abale em alguns momentos e você passe a não confiar na tua capacidade de superação. Então, pessoas às vezes que estão perdendo emprego, que estão fechando empresa, que estão indo à falência, a gente tem visto, infelizmente, muito isso. Então, olha para dentro de si e vê quais foram outras crises que eu superei, que coisas ou que características ou que forças que eu tenho dentro de mim que me ajudaram a superar outras crises e quais dessas forças eu posso usar agora nesse outro momento, né? Então, entender para você melhorar a tua autoconfiança, entender que você já superou muita coisa e que essa vai ser mais uma situação para você superar, tá? Outra coisa é desabafar, é contar, é falar com as pessoas que você confia. Isso ajuda sempre, a gente consegue ter um colo, uma palavra amiga, ou simplesmente o fato da gente falar e compartilhar. Quando a gente fala, a gente está se escutando, né? E quando a gente se escuta, a gente tem a oportunidade também de filtrar algumas coisas que a gente tem falado para nós mesmos, tá?
Outra coisa, perseverança e confiança serão seus aliados para enfrentar a estrada. Então, é aquilo que eu falei, a autoconfiança nesse momento. Se você ficar falando, não vai dar certo, não vou conseguir. Gente, o que você faz com a tua autoconfiança, com a tua autoestima? Você coloca ela lá embaixo, aí que você não vai conseguir mesmo. Então, a gente tem que confiar, a gente tem que confiar na gente, a gente tem que confiar nessas forças que eu falei que a gente tem, e também ser perseverante, não desistir, né? Um dia de cada vez, colocando rotinas, colocando um planejamento na tua vida, isso vai te ajudar a perseverar, colocando uma perspectiva, uma meta, aonde eu quero chegar. Talvez você mude alguns planos, mude alguns roteiros, mas é importante você manter essa perspectiva para poder manter essa perseverança. A perseverança está muito ligada ao teu porquê que você quer fazer aquilo, a tua motivação. Então, entenda o que depois que tudo isso passar, né? O que você vai ganhar com tudo isso? Qual vai ser a transformação que você vai ter na tua vida? Talvez isso te ajude a ser persistente, ir atrás e não desistir. E se cuide, né? Então, a resiliência, né? A gente tem que se concentrar, né, em comportamentos saudáveis, não no medo. As pessoas estão com medo? Estão. Eu estou com medo? Estou. Mas a vida continua, gente. Então, põe o medo nas costas e vai com medo mesmo, né? Esperar não ter medo de algumas coisas, talvez faça você ficar inerte, sem ação. Então, cuide de você, tenha comportamentos saudáveis, cuida da tua saúde, pratica atividade física. Eu não deixei de praticar atividade física um dia sequer nessa pandemia. Use máscara, se proteja, usa luva, tudo que você quiser, mas cuide dos teus comportamentos saudáveis e não deixe o medo te paralisar, tá? Um pouquinho de medo é bom, mas o medo em excesso ele nos paralisa, tá? Busque o equilíbrio entre vida e trabalho. Eu vejo que tem muita gente reclamando que está trabalhando muito mais, então é importante a gente ter esse equilíbrio. A gente vai ter uma palestra só disso também. Cuide dos seus relacionamentos familiares, de amizade e laborais. Não se esqueça disso, né? A gente está convivendo muito com família, mas é importante você também manter essa conexão com amigos do teu trabalho. É uma boa oportunidade também de você se reconectar com amigos de infância online. Por que não, né? Pessoas que moram em outros países, eu tenho feito muito isso, ou outras cidades, né? Agora está todo mundo aberto ao mundo online. Sabe organizar-se, planejar-se, então estabelece metas, a pessoa resiliente, como eu comentei antes, então organize a tua rotina, não deixa a tua rotina solta, isso gera insegurança, isso gera aquela sensação de improdutividade, isso não é bom, tá? E se concentre no melhor, não se concentre só nos problemas, nas dificuldades, em tudo de negativo. Se concentre em dar o teu melhor, que o teu melhor já vai fazer diferença, nem que seja para a tua vida e a vida das pessoas que estão ao teu redor, tá? Então, as pessoas resilientes estão cientes de suas potencialidades e limitações, elas não negam isso, elas aceitam isso, mas elas buscam a mudança. Elas não ficam naquela como a pessoa vitimista, ó céus, ó vida, só reclamando das suas, né, das suas limitações. Elas reconhecem, mas elas também sabem o seu potencial e o seu potencial vai ajudá-las a enfrentar essas limitações. São pessoas criativas, elas buscam se inventar, se reinventar, e eu acho que é uma outra palavra-chave que a gente está vivendo nessa crise, é se reinventar. Então, a gente tem que se reinventar a cada momento. Olha que oportunidade maravilhosa. Eu tenho visto pessoas que estavam até insatisfeitas com o seu trabalho e agora estão tendo a oportunidade de se reinventar, de ser criativos e de buscar novos horizontes, inclusive profissionalmente. E se não fosse toda essa crise, essa pandemia, às vezes a pessoa ficaria naquela zona de conforto, tá? Então, pessoas também resilientes confiam em suas habilidades, né, nesses potenciais, enfrentam dificuldades como uma oportunidade de aprender, como eu comentei antes, praticam mindfulness, vocês vão ter também palestras sobre isso, né? Fazem atividades, qualquer atividade de relaxamento, de concentração, yoga, meditação,
tudo isso faz você aliviar o teu nível de estresse e ansiedade, faz você ficar com um controle emocional melhor para lidar melhor com essas adversidades. Isso é muito importante. São flexíveis, como eu falei, diante da mudança, enfrentam adversidades com otimismo, procuram ajuda de outras pessoas. Aqui está um resumão daquilo que eu falei para vocês, tá? Agora, o que eu tinha para falar sobre resiliência era isso, né? Espero que tenha ficado claro a importância da gente desenvolver resiliência. Então, se você quiser ajudar na tua imunidade, se você quiser passar por tudo isso sem tanto estresse, sem tanto desgaste emocional, sem tantos conflitos interpessoais, então desenvolva o músculo da tua resiliência. E isso você vai fazer todos os dias da tua vida, dia após dia, né? Eu tenho certeza que no início, isso, como qualquer hábito de vida, qualquer hábito que a gente vai mudar, a gente tem mais dificuldade, tá? Mas depois a gente vai fazendo isso naturalmente. Eu falo que é que nem andar de bicicleta. No começo a gente cai para um lado, cai para o outro, né? E depois a gente aprende e vai tranquilamente. Mudar hábitos é assim também. No começo exige mais esforço e depois a gente consegue fazer isso naturalmente. E se tornar uma pessoa resiliente é exatamente fortalecer esse músculo aí, tá bom? Eu vou falar agora para encerrar para vocês sobre o programa de assistência ao funcionário. Então, esse é um programa que vocês têm esse benefício gratuito. É importante falar também que é confidencial, aonde vocês vão receber, né, através de uma ligação telefônica, um 0800, vocês vão receber orientação, informação sobre preocupações ou sobre qualquer demanda, qualquer necessidade que vocês estejam vivendo, né, nas suas rotinas atualmente, tá? Então, esse programa ele vai dar um assessoramento também, um suporte emocional e prático para vocês, tá? Então, nós temos aí como você pode entrar em contato com esse programa. Nós temos aqui um 0800 que você pode ligar, tá? Falar com o Auster, né? Se conectar para você saber um pouco mais sobre o programa e como o programa pode te ajudar. Então, se você está precisando desse suporte emocional, prático, você quer saber um pouquinho mais sobre isso, se conecte aí, anotem esse 0800, que com certeza o programa vai te ajudar, tá bom? Muito obrigada aí pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. Era isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada.